Bom, hoje de manhã, um pouquinho antes de acordar, eu me peguei pensando em algumas coisas a respeito desse assunto sobre erros e, na verdade, não foi hoje de manhã. Antes de dormir, eu estava pensando sobre como eu vou migrar o meu negócio. Eu tô saindo de um negócio e tô migrando para outro. E aí eu fui dormir pensando nisso, pensando em quais foram os meus erros nesse negócio que eu atuo, nessa área que eu atuo, para mim não ter que cometer esses erros na próxima área, na outra área da atuação que eu vou entrar agora. E eu fui dormir pensando nisso, mas eu não coloquei isso de fato na cabeça. Eu só tava assim, tipo, sabe quando você tá pensando em alguma coisa? E aí, um pouquinho antes de acordar hoje, devia ser umas 5:30 da manhã, e isso, sabe quando você tá acordando, meio dormindo, e você fica meio querendo sonhar, assim? Então, eu tava desse jeito. E aí, eu tive o insight de gravar esse vídeo. E exatamente com esse título. Eu nunca errei, mas eu sempre aprendi. Por que que essa frase faz muito sentido, principalmente na minha vida, e eu quero explicar isso pra você e eu espero que faça sentido na tua vida também. Nenhum dos meus vídeos aqui eu fiz promessa. Nesse, eu vou prometer pra você que se você ficar até o final, se você entender essa parada que eu quero mostrar aqui, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Essa parada que eu quero mostrar aqui pra você, você vai ter uma elevação de consciência. A tua consciência vai ser elevada, assim como a minha foi quando eu aprendi essa parada aqui. Além disso, eu vou propor para você um exercício e vou te dar um exemplo prático de como aplicar essa parada, tá? Então, assim, sempre que você errar ou acontecer algo na tua vida que te deixe para baixo, que te destrua, de fato um erro, entenda que de repente esse erro veio para te ensinar alguma coisa. Eu sei que essa conversa é uma conversa que, tipo assim, já tá meio batida, já tá meio passada, mas faz muito sentido essa parada, faz muito sentido mesmo. E agora você vai entender como fazer esse negócio ficar prático, tá? Porque não é só mais uma coisa tipo, se você errou, aprenda com o teu erro. Não, eu vou te ensinar agora a fazer isso ficar prático, tá? Antes de qualquer coisa, eu tô esquecendo de pedir pro pessoal se inscrever aqui, então, se você tá vendo esse vídeo e se você gosta do meu tipo de conteúdo, já postei alguns vídeos aqui no YouTube. Se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like, comenta alguma coisa aqui também para ajudar meu canal a impulsionar, a ganhar mais visualizações, mais relevância aqui dentro da plataforma. Beleza? É o seguinte, ahn, eu não sou nenhum psicólogo, nem nenhum psiquiatra. Eu não sei se esse exercício que eu vou te passar aqui é uma parada que existe dentro da psicologia. Eu meio que de forma inconsciente aprendi isso e executei isso e funciona para mim. Lembrando que esse canal aqui é um canal onde eu quero compartilhar conselhos, experiências, enfim, aprendizados, tanto do meu pai quanto dos meus avós, quanto também aprendizados e experiências minhas. Então, esse é uma experiência minha, é uma parada que eu apliquei e que funciona até agora para mim, tá? Inclusive, hoje eu apliquei isso, essa semana eu apliquei isso e continua funcionando. Espero que te ajude também. Então, assim, vamos lá agora para entrar de fato no assunto do vídeo. É, como eu falei, hoje de manhã eu tava com esse insight de eu nunca errei, mas eu sempre aprendi. Sempre que eu erro ou que eu cometo alguma gafe, vamos dizer assim, eu olho para aquele erro e falo: como eu posso fazer para esse erro não me acometer novamente? Como que eu posso fazer para mim não errar de novo a respeito disso? O que que eu vou fazer para isso não acontecer de novo? E eu trabalho num mercado que é um mercado um pouco ingrato, sabe? Eu trabalho com tráfego orgânico, para quem trabalha com internet vai entender. Eu trabalho com tráfego orgânico e trabalho meio que num mercado que é sujo, assim, entre aspas, vamos dizer assim, porque é para adulto, sabe? E isso não faz muito bem para mim, e não faz muito bem para quem tá em volta de mim também. Por isso que eu tô saindo desse mercado, tô migrando, tô indo fazer outra coisa. E aí eu comecei a olhar para os erros que eu cometi durante a minha trajetória nesse negócio
para mim não aplicar esses mesmos erros, para mim não cometer esses mesmos erros no próximo negócio que eu vou fazer. Beleza, essa é a minha experiência com o negócio. E aí, olha que loucura. Essa semana aconteceu um negócio com o meu cunhado. Meu cunhado tem 14 anos de idade e ele veio passar uns dias aqui na casa da minha noiva. E ele joga futebol, inclusive joga muito bem, o cara é fera no futebol. E ele falou pra mim assim: Matheus, vai ter peneira lá em Guarapuava e tal, que eu moro em Guarapuava, no Paraná. Vai ter peneira nos clubes aí e tal, e eu quero participar. Me falou isso umas semanas atrás. E aí, essa semana, ontem ou anteontem, não lembro que dia, segunda ou terça-feira, ele viu lá no Instagram que tava tendo a peneira e falou pra mim: você me leva lá pra fazer a peneira? Eu falei: claro que eu levo, vamos lá. Mas chegou na hora, o cara não tinha trazido os apetrechos dele ali, o tênis dele, o meião, enfim, não ia ter como ele participar, porque ele não tinha trazido, né, as coisas lá da casa dele. Que ele não trouxe as coisas da casa dele. E aí ele ficou, tipo assim, derrotado com essa parada. Ficou mal, ficou. Nossa, minha vida acabou. Porque adolescente é foda, né, cara? O cara é adolescente. E eu enxergo ele como um irmão mais novo. E aí a gente saiu pra andar de carro mais tarde. Eu fui resolver umas coisas e levei ele junto. E aí eu tava falando exatamente isso pra ele. Falei, cara, olhe pra essa parada com outros olhos, ao invés de você olhar para o negócio e falar, nossa, eu tô destruído porque eu vacilei, porque eu não trouxe a chuteira. Eu falei, cara, olhe para isso como um aprendizado, aprenda com isso. Olhe para esse negócio e pense, o que eu posso fazer para da próxima vez eu não cometer esse erro, né? Então, por exemplo, eu posso trazer minha chuteira, sei lá, daí eu também falei para ele assim, leve isso como um aprendizado para as outras áreas da sua vida, para os estudos, para se você não for jogador de futebol, para a tua profissão que você escolher, entenda que você tem que estar sempre preparado. Então aprenda com isso. Se o teu erro foi estar despreparado, agora olhe para o teu erro e aprenda a estar preparado. E aí ele entendeu e tal, a gente conversou um pouquinho sobre isso e passou. E aí eu tive o insight de gravar o vídeo, né? Como eu falei, eu tava meio dormindo lá e pensei. E agora eu quero passar para você o exercício, tá? Ahn, Antes de passar o exercício, deixa eu contar uma história para você a respeito de como de como foi a primeira vez em que eu apliquei esse negócio na minha vida. E como foi de forma meio subconsciente, não foi assim de forma consciente como eu tô ensinando aqui agora, como eu tô passando aqui agora. Eu, lá com os meus 17 anos de idade, tinha uma namoradinha. Não era de fato um namoro, mas era assim, uma namoradinha, vamos dizer assim. E eu era extremamente ciumento com ela, eu, tipo, meio de fato sufocava ela, eu pressionava ela de todo jeito, né? Eu era um cara tóxico, vamos dizer assim. E aí, numa das nossas discussões, ela terminou comigo e falou assim: eu não quero ficar com você porque você me sufoca. E eu falei, caralho, eu falei, beleza, tal, não ficamos mais juntos. Mas eu internalizei aquilo pra mim e falei, porra, eu não posso sufocar as pessoas, eu não posso sufocar principalmente minha parceira. E aí, no meu relacionamento atual, né? Eu sempre falo com a minha noiva a respeito disso. Inclusive, foi ela quem me ajudou a lidar com isso. Porque eu internalizei isso e sempre eu ficava falando pra minha noiva, falando, quando a gente tinha discussões, alguma coisa do tipo, eu falava, ó, eu tô te falando isso, mas eu não quero sufocar você, eu não quero que você sufoque e tal. Porque eu tinha medo, literalmente, de cometer aquele mesmo erro com ela. Só que eu ainda não tinha elevado o meu nível de consciência para entender aquilo que estava acontecendo e que tinha acontecido e como que eu ia usar aquilo pro bem. E aí ela, numa dessas nossas discussões, ela falou para mim assim, falou, Matheus, se você teve uma experiência ruim com o teu outro relacionamento, não quer dizer que você vai ter a mesma experiência ruim com o nosso relacionamento. Até porque eu não sou a mesma pessoa, aquela pessoa com a qual você teve esse problema, e você não é a mesma pessoa porque você evoluiu, porque você melhorou, porque você não é mais um piá. Aqui no Paraná a gente chama piá de menino, entendeu? E aí ligou um clique na minha mente, assim, tipo, cara, faz total sentido. Isso é muito real. E eu falei, a partir de agora, eu não vou mais cometer aquele erro, que é o de sufocar a pessoa. E entre outros vários erros. É aí que eu me liguei que eu tinha essa habilidade, que eu tinha desenvolvido essa habilidade de olhar para o erro,
de ver as consequências, medir as consequências dele, e aí ver o que, que eu podia fazer com ele, tipo, como eu podia aplicar ele na minha vida. Inclusive, esse é o exercício. Para fazer esse exercício, olha só, vamos lá para o exercício agora. Para fazer esse exercício, você pode fazer ele de forma mental ou você pode pegar um caderno para você anotar. Eu recomendo que se você não tem uma boa memória e se você não consegue se concentrar direito, você anote. Mas se você consegue ter aqueles momentos reflexivos, assim, como acho que todo mundo tem, de parar, ficar em silêncio e refletir sobre a própria vida, você vai conseguir fazer. Então é o seguinte, como eu já falei aqui, eu não sou nenhum psicólogo, psiquiatra, não posso recomendar nada a respeito disso. É uma coisa que funciona para mim. Não sei se existe dentro da psicologia isso, ou da psiquiatria, mas de forma inconsciente eu desenvolvi isso aqui para mim mesmo. E agora eu tô passando isso aqui para frente. Olha só, reflita sobre os seus maiores erros. Então, você vai parar e pensar qual foi os meus maiores erros. Desses maiores erros, que você deve ter vários, todo mundo tem vários, você vai escolher um desses erros. Você vai pegar e vai focar em um. Como eu dei o exemplo aqui do meu relacionamento. Aí, você vai pegar e vai anotar quais foram as consequências desse erro que você teve. Aonde ele te levou? O que, que aconteceu? O porquê que esse erro te levou a determinado lugar, ao fim do relacionamento, a um acidente, sei lá. Você vai anotar. Ou você vai mentalizar isso. Onde foi que esse erro me levou? Quais foram as consequências de eu ter cometido esse erro, de eu ter falado aquilo, de eu ter. Enfim. Se você acha que você cometeu um erro e no final deu alguma coisa certo, deu alguma coisa boa, sei lá, por exemplo, eu subi uma campanha de anúncio aqui no Facebook, sem querer, errei um negócio e ela deu certo. Então não foi um erro, foi um acerto. Você só não sabia o que estava fazendo, mas foi um acerto. Então, erro é quando dá errado, quando dá ruim, quando o bagulho para de funcionar. Vamos dizer assim, tá? Deixa eu só aumentar meu ar aqui porque eu tô com calor. Espero que não esteja pegando no microfone o barulho dele. É, então, beleza. Agora que você já sabe qual é o seu maior erro e que você já mediu quais foram as consequências dele, que você já refletiu sobre quais as consequências, onde esse erro te levou, você vai olhar para esse erro, para aquilo que você cometeu e vai internalizar aquilo, vai olhar para ele assim com outros olhos, com olhos de perdão a respeito do erro. Você não vai olhar com ódio para aquilo e você vai falar assim, ó, isso é autorresponsabilidade, tá? Você vai olhar pro teu erro e vai falar, eu não vou cometer esse erro de novo. Não vou. Como o exemplo que eu dei do relacionamento. Eu sufoquei lá a outra pessoa e sufoquei tanto a ponto dela não querer mais ficar comigo. E aí no meu relacionamento atual, eu sempre olho para os outros relacionamentos que eu tive e para os relacionamentos também das pessoas próximas a mim, meus avós, meu pai, meus sogros, por exemplo, e eu fico tentando tirar os erros, olhando para os erros daqueles relacionamentos e não cometer esses mesmos erros dentro do meu relacionamento, certo? E isso funciona para isso aqui também. Então, você vai olhar para o teu erro e vai falar: de que forma eu não vou cometer esse erro de volta? Como que eu não vou cometer esse erro de novo? O que que eu vou fazer para não errar desse jeito novamente? Ponto, acabou. Se você conseguir fazer isso para todos os seus erros e cada vez que acontecer alguma coisa na tua vida que você olha e fala, essa porra aqui tá errada, você conseguir fazer esse exercício de forma mental, cara, você vai começar a diminuir os seus erros. É impossível existir alguém que não erra, mas você vai conseguir diminuir os seus erros e aprender com os seus erros. Tá vendo como o negócio ficou agora prático? Não é só mais uma ideia, tipo, o teu erro te ensina. Não, o teu erro de fato te ensina porque agora você consegue olhar para os teus erros com outros olhos, certo? Você mudou a tua forma de pensar. E lembra que eu prometi para você que eu ia elevar a tua consciência? Se você entendeu isso aqui, se você conseguir internalizar isso aqui que eu te passei, de fato a tua consciência vai ser elevada, porque você vai olhar para as coisas com outros olhos. Você já não vai mais olhar para aquilo reclamando, você já não vai mais olhar para aquilo maldizendo aquilo. Você vai olhar para aquilo e vai falar: porra, aqui tem alguma coisa que eu posso usar ao meu benefício. E lembre-se,
nós somos seres egoístas, nós só pensamos em nós mesmos. Então, os teus erros só ajudam a você mesmo, se você conseguir aprender com eles, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like. Hoje eu tô gravando aqui do meu escritório porque eu não consegui sair para gravar e eu preciso postar esse vídeo daqui a pouquinho. Então é isso. Tamo junto e é nóis. Valeu.